Bom dia, Pai do Senhor Jesus para todos. Estou muito grato a Deus, por essa rica oportunidade que Deus tem concedido para trazer mais uma palavra da parte de Deus, porque a palavra de Deus ela nos fortalece, a palavra de Deus nos guia para o melhor caminho, amém? Ele tem me dado, aleluia, glória a Deus, um tema que diz assim: a batalha por nossas escolhas e atitude. Muitas vezes, quando nós estamos tentados, a tentação chega, é uma batalha para que você possa escolher, a tentação ou não ceder à tentação. Então, não ceda à tentação. Desde já peço também para que você dê o like, assista o vídeo até o final, para que possa entender o que Deus quer conosco, o propósito de Deus. Amém? Se inscreva, toque o sininho para receber mais conteúdo da palavra de Deus. Eu estava aqui meditando aqui na palavra de Deus, em Mateus capítulo 4, no versículo 1, que o título diz assim: a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, a melhor coisa, quando ela baixa a Deus, é a palavra de Deus, que sai da boca de Deus para nos fortalecer. Irmãos, e agora o que é tentação? Tentação é atração para fazer o mal ou esperança de obter prazer ou lucro. A tentação traz possíveis dúvidas que tornam a tentação real. Muitas vezes a tentação bate e você fica na dúvida, se vai querer, se vai, é melhor recuar a tentação. E a tentação pode vir do tentador. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Você lembra que, graças a Deus, Eva foi tentada pelo inimigo e ele veio disfarçado, irmãos. A tentação vem disfarçada. Gênesis 13, 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tem feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Então, foi determinado por Deus para não comer de toda a árvore do jardim. Mas o inimigo, Satanás, veio disfarçado de uma serpente para tentar Eva. E aí está a batalha na nossa escolha de atitude. Eva teve uma batalha na sua vida, estava sendo tentada, estava sendo, para que ela possa ceder à tentação ou não ceder. Então Eva foi tentada e fez a sua escolha de ceder à tentação. Então foi uma escolha. Aleluia. Então eu não devo escolher não cair na tentação. Amém? A tentação pelos olhos e se agrada a fruta proibida. Quer dizer, você é tentado pelo olhar, olhando, fixando. Quer dizer, você está se agradando porque você está vendo, porque você está olhando. Então é bom a gente que vê uma coisa que não agrada a Deus, a gente terá os olhos, A gente vira para não fixar e cair na tentação. Veja o que diz a palavra de Gênesis capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, você vê aqui que a palavra de Deus é clara, agradável aos olhos. Então, ela estava se agradando, porque colocou os olhos fixos naquilo que era proibido. Aleluia. E muitas vezes acontece conosco, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Chega a tentação, se a gente fixar os olhos, pode ser que caia. Mas se você estiver firme, se consagrando, jejuando, lendo Bíblia, orando, Deus, aleluia, vai te livrar da tentação. Então, irmãos, a desobediência paga preço. Quando Eva comeu a fruta e deu para seu marido, veja só o que aconteceu. Gênesis capítulo 3, versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra de que fora tomado. Meus amados irmãos, foi um preço tão terrível, Perdeu o paraíso,
perdeu as abundâncias, aquela terra que Deus tinha feito para eles tomar conta, era um lugar abençoado, e agora a desobediência paga um preço, né? Que serve na direção para nós, é muito importante. E Adão e Eva perderam o paraíso onde viviam bem, e a soberba dos olhos cega um. Olha aí, o perigo da soberba dos olhos, né? Cega a pessoa. Vamos ver o que diz a palavra de Deus lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Olha aí. O Senhor está nos explicando, né? Que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, quer dizer, nosso dia a dia. Nós temos que ter cuidado com a soberba que a gente quer ceder àquela tentação. Meus irmãos, o inimigo das nossas almas tem poder para afetar o mundo espiritual ou físico. Irmãos, vamos se preocupar, orar uns pelos outros. Eita glória, que é muito bom, né? A gente orar uns pelos outros para a gente fortalecer nosso irmão. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Portanto, não podendo eu também esperar, mas mandei e o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. A preocupação, né, da carta aos Tessalonicenses, primeira carta, para que os irmãos caíssem em tentação. Por isso que é bom ouvir a palavra de Deus, porque ela guia para o melhor caminho, irmãos. E sempre Paulo estava ali escrevendo carta para os irmãos naquele lugar. Aleluia. Glória a Deus. Para que pudesse ficar firme na palavra de Deus, para não cair na tentação. Aleluia. É por isso que serve a doutrina, uma escola dominical, porque é doutrina da palavra de Deus para nos fortalecer. Eu gosto da escola dominical, gosto de doutrina, porque ela nos guia para o melhor caminho, a palavra de Deus. As forças malignas espiritual afetam os filhos da desobediência. Olha o perigo. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Olha aí. Está vendo, irmão? O mundo espiritual não é de brincadeira, não. O mundo espiritual está aí para afetar aquelas pessoas que querem ficar no mundo, se satisfazer, estão se conformando, e aí o mundo anda lá, basta glória a Deus, o inimigo é espiritual, irmão, e começa a afetar a vida espiritual daquela pessoa, ela não entende do que está passando, aleluia. E a palavra tentação, o substantivo significa literalmente teste, provação, instigação. Um exemplo, quando o povo de Israel estava no deserto de Sim e falta de água, eles acamparam no Refidim, e contendeu o povo com Moisés: dá-nos água para beber? Contendeu, irmãos, aleluia, porque estava faltando água. E Moisés teve que tocar na rocha. Aleluia, glória. Êxodo capítulo 17, versículo 2. Então, contendo o povo com Moisés, e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contende isso comigo? Por que tentais ao Senhor? Olha aí. Está vendo? E o povo de Deus duvidar do poder de Deus e da sua presença. Muitas vezes, irmão, a soberba dos olhos nos cega, não faz enxergar, irmão, e faz a gente duvidar do poder de Deus. Deus é poderoso para cumprir, para fazer e o impossível acontecer em nossas vidas, em nome de Jesus. Êxodo 17, 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Irmão, ali ele estava sendo afetado espiritualmente. E muitas vezes a pessoa está passando por um momento difícil, de confusão, de contenda. É a vida espiritual, irmão, que não está nada bem. Por isso que é bom a gente jejuar, estar sempre lendo a Bíblia, escutando louvores, louvando ao Senhor. Vamos ver a tentação de Jesus no deserto, né? Quando Jesus ali passou 40 dias e 40 noites jejuando, irmão, o diabo era astuto, ele foi a tentar Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas Jesus, ele venceu a tentação. E o próprio diabo, com jejum e oração e a palavra de Deus, Jesus respondeu e disse, veja só Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Quando nós lemos a Bíblia, irmão, essa palavra sai da boca de Deus para nos guiar. E Jesus foi demonstração de importante, irmão, para a sua pureza, pois ele não pecou, enfrentou a tentação e não cedeu. Veja aqui o exemplo de Cristo para nossas vidas. Jesus não cedeu à tentação, que nós podemos também se fortalecer na palavra de Deus e não ceder à tentação, para não pecar. Aleluia, glória a Deus. Sabe por que Jesus foi tentado? Porque Jesus veio desfazer as obras do diabo. Muitas vezes você está lendo, pregando, buscando a Deus e começa a tentação para você desviar da presença de Deus. Se você está desviado do Senhor, hoje volte, quando ouvir essa palavra, volte com muita pressa, porque Jesus vai voltar. Aleluia. E nós, irmãos, estamos firmes na presença do Senhor, vigiemos, eita glória, vigiemos para não cair na tentação. A palavra de Deus nos diz lá em João 3:8, diz assim, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Graças a Deus, né? Jesus se manifestou, morrendo morte de cruz e desfez toda a obra do diabo e nos livrou de todo o mal. Graças a Deus que Jesus veio para desfazer as obras do inimigo, irmãos. O inimigo até que tentou. Veja que Jesus disse em Mateus 4:7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, não atente o Senhor, o ano da alabança glória do nosso Deus, porque Ele é poderoso, irmão. Peça com fé a Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, glória a Deus, que Ele vai te ouvir, vai te livrar, vai te abençoar. Jesus expulsou Satanás e Jesus venceu. Veja só que diz em Mateus 4:10. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás só a Ele e Ele servirás. Então, irmão, nós devemos expulsar o inimigo com jejum e oração. Sabe por quê? O jejum combinado com oração sincera pode ajudá-lo a preparar-se a si mesmo para receber as bênçãos de Deus. Veja como é importante jejuar, orar, ler Bíblia, glória a Deus, para nos fortalecer espiritualmente. E quando nós estamos fortes, irmãos, conseguimos desviar da tentação. Glória a Deus, aleluia. E bendito seja o nome da glória a Deus para sempre. Que você possa, aleluia, dar lugar ao Espírito Santo de Deus, irmãos. Para que Deus, né, se fortaleça, que Deus capacita, glória a Deus. Peça a Jesus fé, que acrescente a fé. Glória a Deus. Eu peço todos os dias, irmãos, para que Jesus acrescente a minha fé, para eu crer no poder de Deus e nos livrar da tentação. Que Deus continue abençoando a todos, assista até o final, para que veja o propósito de Deus, para que você não caia mais em tentação e seja guiado pela palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Eita glória. Aleluia.